It's when they start working on those standing milestones, when they start pulling to stand, cruising, trying to learn to walk. And if they're really struggling there, those are big warning signs. Ok, so é quando a criança está começando assim a puxar para ficar em pé, a cruzar, né, segurando nos móveis. Então, se ele está com um desenvolvimento um pouco atrasado nisso e você consegue ver algum tipo de dificuldade nesses momentos, são sinais de alguma coisa que precise de ajuda nesse pé. So, olá, estamos ao vivo mais um dia aqui no Instagram da Fisiovital e hoje nós vamos ter um bate-papo com a Anne Paré, que é ortesista da SureStep, né, da órtese SureStep, que é uma órtese americana incrível que está no mundo inteiro. E além dela ser ortesista, ela também é desenvolvedora de produtos da SureStep. Então a gente vai estar aqui conversando bastante sobre desenvolvimento motor, né? Falando bastante sobre o pé. Já separei bastante perguntas, né? Que a gente possa estar direcionando, falando sobre a questão de órtese de pé, quando é que é interessante a criança começar a usar uma órtese, o que a gente tem que prestar atenção para ver se a criança precisa da órtese ou não. Então, a gente vai estar tratando sobre esse assunto hoje com a Anne. Estou esperando ela entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. E eu gostaria de contar para vocês também que a gente está ainda terminando, né? Ela entrou. Hello, Anne! A gente está já terminando a parte da tradução do curso da Lili. Deve estar entrando no final do mês que vem. É bem difícil, gente. Hello, Anne! Hello! How are you? I'm great. We don't see each other for 1 year almost. Right? I know! Yeah, it's been a long time. The way this is going is I'm going to do the questions in Portuguese, then I will do in English, and you talk, and don't give me a sentence, very big sentence, and I will translate for everyone. Okay? Perfect. So all right. I will explain everything that I told you right now to our people there. Gente, eu tô falando pra Anne como é que vai ser o processo. Vocês já viram as outras lives com a Bia, então vocês sabem. Eu vou fazer a pergunta em português, eu faço a pergunta em inglês, ela começa a falar e eu começo a traduzir. E eu peço a todos vocês a ajuda de que se eu falar alguma palavra errada, alguma coisa, se demorar assim, vocês já podem ir me ajudando aí nas palavras específicas, né, sobre a fisioterapia. So, and I already told everyone about you a little bit, that you are an orthesist and you are professor and developer about SureStep products. But can you give us before the team of? I'm crazy right now. I'm sorry. It's in English and Portuguese, my thing. So. Talk a little bit about you and about what is SureStep in your life and how is your life mixed with SureStep. Então eu perguntei para ela sobre ela e para ela falar um pouquinho da vida dela com a SureStep. So, please. Okay. So as you said, I'm a pediatric orthotist, and I started working with SureStep as a customer, using it for my patients back in 2002. Então, ela está falando que ela é uma ortesista pediátrica e que ela começou a trabalhar com a SureStep em 2002 como customer, como cliente, porque ela usava para os pacientes dela. And I found it to be a really great solution for my patients who had low tone. Então, hypotonia. Ela achou que era uma ótima solução para os clientes dela que tinham baixo tônus e hipotonia. And my own son has autism and hypotonia, so he actually wore a SureStep SMO for 5 years.
E o filho dela é autista e é hipotônico e usou a Sure Step por 5 anos. And so I was really happy with the balance that it gave him and how it helped him walk better. Ela ficou muito feliz com o equilíbrio que deu para ele e como ajudou ele a andar melhor. And so I just became a very loyal Sure Step customer. Então ela se transformou numa cliente bem fiel da Sure Step. And then 6 years ago, I had the opportunity to begin to work for Sure Step as an educator and as a researcher. E então, há 6 anos atrás, ela teve a oportunidade de começar a trabalhar com a Sure Step como professora educadora e como pesquisadora da Sure Step. And so that's why I'm here today. Então é por isso que ela está aqui hoje. So it's very interesting that you start using Sure Step and you like it because you have the proof in your own life about the product. Eu falei para ela que é muito interessante que ela gostou da Sure Step e ela usou na vida dela, então por isso que ela, né, continuou usando o produto no trabalho dela. My child was my hardest, my most difficult patient. because he refused to wear the braces that I made for him. Ela tá falando que o filho dela era o cliente mais difícil dela, porque ele recusava usar as órteses que ela fazia para ele. But the day that I put the Sure Step Asimos on him, he didn't want to take them off. Mas o dia que ela colocou a Sure Step no pé dele, ele não queria tirar mais. So I knew there was something there. Então ela soube que tinha alguma coisa ali. But I think he was your more difficult customer because he was your son. And our kids do whatever with us. So they do, and he's very stubborn. Eu falei que, na verdade, também era um cliente mais difícil dela porque era o filho dela, né? E quem é mãe sabe que filho faz o que quer da gente. E ela tá falando que ele era muito teimoso também. So I will ask you, our team today is about Sure Steps, a great solution for flat feet. So what is flat and flexible feet? Eu tô falando que o nosso tema hoje é sobre a Sure Step, que é uma ótima solução para o tratamento de pés chatos e flexíveis. Então eu perguntei para ela o que são pés chatos e flexíveis. You can go. Okay, so a flexible flat foot is really just a simple, common way to talk about a foot that is overpronated. Então, um pé chato e flexível é só uma forma mais fácil, mais comum de falar de um pé que pronado mais do que o normal, acima do normal. So I can explain what an overpronated foot looks like for you. Yes, you can. It will be my next question. Just again, so flat feet is the same thing as pronated feet. Yes, and they're either flexible, where you can move them, or they're rigid. And we see rigid flat feet in adults, whose bones are hardened and set. Então, eu perguntei se pés chatos e pés pronados são a mesma coisa. Ela falou que sim, que a diferença é que eles podem ser flexíveis ou rígidos. Os rígidos são vistos mais nos adultos e os flexíveis mais nas crianças. So, explain me what is a pronated feet. Okay, so pronation is a movement that's happening at the foot. A pronação é um movimento que acontece no pé. And it's happening at the back of the foot, the middle of the foot, and the front of the foot. Que acontece na parte de trás, do meio e da frente do pé. So the heel tilts over. O calcanho, o osso do calcanho vira para dentro. And then the middle of the foot, the arch, collapses down. O meio do pé, que é o arco, ele cai para baixo, né? Ele fica chato. And then the front of the foot turns out into abduction. E a frente do pé, ele vira para fora em abdução. So we all need pronation to walk
especially on uneven ground. And go ahead. Todos nós precisamos da pronação para andar, principalmente em chãos desiguais. But we also need supination, which is the opposite movement when we turn our foot out into a more rigid position. E nós também precisamos da supinação, que é o movimento oposto, que a gente vira o pé para fora, que ele fica numa posição mais rígida. So the overpronated foot stays down and can't get out of that position. I didn't know that. Então, o pé pronado, ele fica para baixo. E ele, na hora do movimento da marcha, ele não consegue fazer o movimento que ele precisa da supinação. And so we all use pronation, but we don't all have overpronated feet. Todos nós usamos a pronação, mas não todos temos a pronação excessiva do pé. And so if we have pronated feet, it can cause a lot of problems. E se a gente tem um pé pronado, a gente pode ter vários problemas. But let's talk about initially about babies. I think we could start with babies in pronated feet. So okay, ask me the question in Portuguese. Então ela falou basicamente o que é pronação, né? Que eu traduzi agora, e eu estou direcionando um pouco para a gente trabalhar com bebês, né? Que essas crianças estão começando a andar. E a minha primeira pergunta vai ser mas todos os bebês não têm o pé chato? Isso não é correto, essa afirmação? So, is flat, but babies, all the babies has flat feet, correct? So what's the problem? Yeah. So babies have flat feet because we don't develop the arches of our feet until after we've been walking for about 2 years. So we don't begin to develop our arches until around age 3 till 7. And so babies have little flat feet because they haven't been moving to develop their arch. I need to translate. 1 second. Yes. So, ela tá falando que sim, que os bebês têm pés chatos e que eles só vão desenvolver o arco plantar depois de 2 anos de marcha. Então, quando eles têm, when they have 3, they have the arch all formed. They begin to develop it at age 3. They don't have it yet. They start working on it. Ok. Eles começam a desenvolver esse arco plantar na idade de 3 anos. Eles não têm, então eles precisam da marcha, do movimento da marcha correto para desenvolver esse arco plantar. So it takes some time. And so many times when a child has overpronation, the physician or somebody will say, it's not a problem. All babies have flat feet. So, but no. I need to translate. Yes. Now it starts to be a little bit more difficult here, and I need to translate more. So, ela tá falando que quando eles são bebês, o fisioterapeuta ou o médico vê aquele pé chato pronado e fala: não, é normal, o bebê ele tem o pé chato. Mas tem algumas repercussões em relação a isso. So they tell that's okay, have flat feet and... But the problem is that having overpronated feet prevents them from ever developing their arch. Só que, como eles têm essa pronação excessiva, que alguns médicos profissionais acham que vai se desenvolver depois, mas é excessiva, prevém eles de desenvolver o arco plantar. Não deixam que eles desenvolvam esse arco plantar. Gente, se eu estiver falando coisa errada, vai falando aí comigo aqui embaixo. Tânia, você sabe que me ajuda, Tânia Frazão. Go. So that gets us to the next question is, how do we know that we have too much pronation in a toddler foot? Yeah. Baby foot or a toddler foot. Então, aí na próxima pergunta que a gente vai trabalhar é como é que a gente sabe se esse pé tá mais pronado? Como é que o profissional pode ver isso? So we can measure the angle of the heel bone, and if it's greater than a certain degree, then we know that it's excessive. Ok. A gente pode medir a graduação de ângulo desse calcanhar,
E se a gente vê que ele está com uma graduação maior do que o normal, a gente está vendo que ele está super pronado. There is some basic measurement that we can have. Eu estou perguntando se tem uma medição básica, o valor básico que a gente pode falar. What is this number? So a foot surgeon gave us this formula, 7, the number 7, minus the child's age. And that will equal a typical angle of that heel bone. Ok. Então, um cirurgião pegou e deu um cirurgião ortopédico pegou e deu uma matemática para eles, que é basicamente, pega o número de 7 e tira a idade da criança. Então, 7 menos 3 anos, por exemplo, dá 4. Então, 7 minus 3, 4. So 4 degrees is the correct angle that should be the heel. For the 3-year-old. For the 3-year-old. Okay, just a sec. So, esses 4 graus é o ângulo correto que esse calcânio deveria estar para uma criança de 4 anos. 4. 3, desculpa, 3 anos. As the child gets older, then the heel bone gets straighter. It's less angled. So that degree goes from 7 to 0. Entendi. E então, quando a criança vai crescendo, esse grau, ele vai diminuindo de 7 para 0. And so we measure that when they're standing. So we worry about it when they begin weight bearing on those little feet. And we can see if they have too much of that collapse. Ah, tá. E eles medem na SureStep, os ortesistas medem com a criança em pé. Então, já tem várias fotos, inclusive no nosso Instagram, que a gente compartilha da SureStep, que é a criança em pé. Você tira uma foto desse calcânio e você faz esse ângulo de medida, que aí você vai saber essa angulação desse calcânio. And so we want to do that as early as possible once they start weight bearing, because if we don't correct it, address it, help it, then it can cause negative consequences. Ok, so a gente quer já ver isso desde o início para a gente poder abordar esses problemas e porque podem causar coisas negativas para essa criança. But one thing, my kid, it's a typical kid. He walks. He's starting to walk. He's 1 year and a half and 2 months. How me, mom, can I know if she or he has some kind of pronation? So what we look at the gross motor skill development. How are they working when they begin to pull to stand? And as they work to cruise along the furniture, sidestepping along the furniture. And often if that is delayed, then we need to look at the alignment of the foot. Okay, but just if there is some delay. If there is no delay, we are not going to look anything. So we can look at the foot if without being a specialist, okay. We can look at the foot and see if the arch part of the foot stays down all the time. Okay. A typically developing child, their foot will move from a little bit of pronation to a little bit of supination. But if they stay with their feet in like this, then that's a warning sign that something's wrong. Okay, so I will translate everything. I will need some time. So, o que eu perguntei para ela? Porque ela estava falando que os pés pronados, como é que o fisioterapeuta vê. Mas aí eu fiz a pergunta, tudo bem, eu sou uma mãe, meu filho é tipicamente desenvolvido, como é que eu vou saber se meu filho tem algum tipo de pronação? Aí ela falou assim, normalmente a criança só vai para um profissional que vai ver isso se ele tá com algum desenvolvimento atrasado motor. Aí vai para o profissional, aí o profissional vai conseguir ver se esse pé está interferindo dentro do desenvolvimento motor da criança. Já o pai que tem um filho típico, né, que não tem um desenvolvimento motor atrasado, ele vai ver mesmo pelo colapso do arco plantar, e é mais ou menos isso que pode ser visto por uma pessoa, por uma criança típica, né? So how is it?
how do we know it's safe? But no. After what age can we have the signs and develop the signs and we need to pay attention? At what age? Qual é a idade que a gente tem que começar a prestar atenção e ver os sinais de que essa criança pode ter algum tipo de pé pronado? So it's less an age, it's more of a developmental stage. In a typically developing child, it's somewhere between 9 months and 12 months. Ok. So, não é muito a idade, é mais o desenvolvimento motor da criança, mas uma criança típica entre 9 months and 11? Between 9 and 12 months. Entre 9 e 12 meses. It's when they start working on those standing milestones, when they start pulling to stand, cruising, trying to learn to walk. And if they're really struggling there, those are big warning signs. Ok, so é quando a criança está começando assim a puxar para ficar em pé, a cruzar, né, segurando nos móveis. Então, se ele está com um desenvolvimento um pouco atrasado nisso e você consegue ver algum tipo de dificuldade nesses momentos, são sinais de alguma coisa que precise de ajuda nesse pé. So, let me say, I'm a little confused right now. So, this is for typical development kids or for kids who has some kind of development that it's not typical, it's delay. So we're going to see overpronation more often in a child who has low tone, who has maybe some mild delays earlier. Maybe they were a little bit slower to roll or a little bit slower to crawl. Maybe they scooted on their belly or scooted on their butt. Instead of crawling, 4-point crawling. Ok. Yeah. Então, ela tá falando que você vai ver esses sinais de pronação, né, mais excessivas numa criança que tá com algum desenvolvimento um pouco atrasado ou que fez alguns movimentos, tipo, que não são movimentos comuns. Por exemplo, na hora de engatinhar, em vez de engatinhar normal, tá engatinhando com o bumbum ou se arrastando com a barriga. Ou que teve um atraso, mesmo que pequeno, de 2, 3 meses no desenvolvimento motor. Sometimes we don't see any delays until they start pulling to stand and cruising, and then they get stuck there, and they cruise for a long time, and then the parents begin to realize that there may be hypermobility or low tone or excessive pronation. Ok, so ela tá falando também que muitas vezes os pais eles só conseguem enxergar isso, algum tipo de desenvolvimento atrasado, quando a criança começa a puxar para ficar em pé. Sabe aquela puxar para ficar em pé? E ele fica muito tempo nesse puxar para ficar em pé e nesse cruising, que é andando, segurando nos móveis, ele fica durante muito tempo nisso. Então, aí eles começam a perceber que essa criança tem um baixo tônus muscular. In typical development, babies move through those gross motor skills very quickly. They learn to crawl, pull to stand, learn to cruise, and start taking steps by themselves, all within 3 months usually. Oh, okay. It happens very fast. So, ela está contando que uma criança típica, ela faz todos esses movimentos. Ele puxa para ficar, ele começa a engatinhar, puxa para ficar em pé, começa a cruzar e dá os primeiros passos sozinha num período muito curto, de apenas 3 meses. Então, se passa esses 3 meses, tem que começar a prestar atenção. So if we're seeing children who are still cruising after 3 months or 4 months, and they're not moving to walking by themselves, that's a big red flag. Ok, então, crianças que estão fazendo essa cruising, né, que é, de novo, andando pelos móveis durante 3, 4 meses, esse é uma bandeira realmente vermelha, que a gente tem que começar realmente a prestar atenção nessa criança. And so,
if they don't get that excessive pronation treated, they may begin walking, but when they walk, they're going to use atypical movements and have trouble with their balance. Ok. Então, se a gente não... Aí vai para um especialista, aí vê se tem algum problema no pé, se tem essa overpronation, essa pronação excessiva, e se essa pronação excessiva não é tratada, ela pode gerar problemas em outros movimentos futuros, inclusive de equilíbrio na criança. And so that kind of gets us to our next question. Where we are. So, but why... a próxima pergunta é como isso afeta o desenvolvimento, né? Como o controle postural, equilíbrio, habilidade motora grossa nas crianças. So, how does it affect the development? Postural control, balance, gross motor skills, and gait for the child. Okay, so let's start with postural control. That's basically how we develop our trunk, our head over our trunk, over our legs. It's our trunk stability. Então, controle postural é a estabilidade do tronco. É como a gente desenvolve o nosso tronco, cabeça, how we develop the strength on it. How we develop control and strength. É como a gente desenvolve o controle e a força do tronco, cabeça e né, da parte do tronco. And we need that so that as we learn to walk, we can take our body weight and move it from one leg to the other. Because as you take a step, you have to transfer all your weight from one leg to the other, then to the next, then to the next. Yes. E a gente precisa muito desse controle de tronco e de cabeça, porque quando a gente vai andar, a gente joga o peso para um lado e para o outro. A gente vai fazendo né, para a marcha, a gente joga o peso todo para uma perna e depois para outra perna. And so if you have excessive pronation, if your feet are collapsed in, you have a lot of difficulty moving your weight from one foot to the other foot. Your weight stays inside of your feet, your knees, and your hip, and it's hard to shift. So you have to do something different. Então, o que ela está falando é que se a gente tem um excesso de pronação no pé, o nosso peso, quando a gente vai andar, a gente não joga o peso de uma perna para outra, a gente vai ter mais dificuldade de jogar esse peso para as pernas. Então, ele vai se manter como se fosse no meio, entendeu? Então, nesse pé colapsado, nesse joelho para dentro. Então, eu vou ter mais dificuldade na marcha e eu vou ter também problemas de equilíbrio. And so we can't continue to develop our postural control, and we also can't develop really good balance. Então, a gente não consegue ter um bom controle postural e não consegue desenvolver um bom equilíbrio. So if we think about balance things, that's like standing on one leg or hopping from one leg to the other. That all takes a lot of balance. What is hopping? Jumping on one leg. Jumping, jumping. Então, a gente precisa de muito equilíbrio para poder pular com uma perna só e jogar jogos com uma perna só e tal. A gente precisa de muito equilíbrio. So we need a lot of balance for that. So. Yeah, so having excessive pronated feet keeps us from developing good balance. So then we end up looking very clumsy. Ok. Então, e a gente com pé com excessiva pronação, a gente tem muita dificuldade de desenvolver esse equilíbrio e a gente fica muito desajeitado. And so we might fall a lot or trip over our toes on uneven ground. A gente pode cair muito ou tropeçar com os nossos dedos em solos não iguais e tal. And so all of the things that we want to do for advanced gross motor skills after we learn to walk is all affected by this lack of postural control and balance because we don't have good balance. So everything we do? Like jumping rope, skipping, running, going up and down stairs, all the things that we want our children to learn to do after they learn to walk. Então, tudo que a gente quer que as crianças aprendam a fazer depois que aprendam a andar, tipo subir uma escada, pular de um pé só, correr, subir nas coisas,
eles vão ter mais dificuldade justamente por causa dessa linha de joga, de peso, de balance, de falta de desenvolvimento de tronco. I have one question. I don't know if we can, we have this number, but there is some kind of percentage that we have on kids who has pronated feet. Some number of the populations have some kind of pronation, because almost everyone I know has some kind of pronated feet. I think my kids. So you can have a little bit of pronated feet. It's when it's excessive that you can't develop that postural control and that weight shift. So it's just when it begins to affect the way that they're walking. You know, moms are really good at thinking, my child walks funny. Yeah. They don't know why their child walks funny, but they know that it's different and funny. Eu perguntei se tem algum número estatístico de número de pessoas, crianças típicas que têm o pé pronado. Ela falou que não, e que tem assim, mas não é o pé pronado, porque todo mundo pode ter algum grau de pronação, que não é o problema é o excesso dessa pronação. E ela estava falando assim, que mães têm um olhar bem atento e bem interessante para os filhos, que ela vê, né? Meu filho anda de uma forma engraçada. And so if we have concerns about the way that our baby moves early on, it's good to see a physical therapist because they understand, yes, they're moving different. Yes, we need to give them better support or better alignment. So I think anytime we have any kind of concerns, moms are really good. They're good intuition to be concerned for their babies when there's something wrong. They know early, usually. Quando o pai vê que o filho está andando de forma engraçada, vê que uma marcha dele é um pouco diferente das marchas dos outros, é interessante levar para o fisioterapeuta para poder ver se realmente ele precisa de algum suporte para essa marcha. But we are talking about typical development kids. Yeah, right? So you're not and atypical kids. Yes. You're going to see the excessive pronation more frequently in your kids with atypical development. It's going to be more of a problem. But there are some kids who seem to be developing typically, who have excessive pronation. It's just not noticed until they're a little bit older. And one of the signs that we'll see when they're a little bit older is they'll get tired easily. And then their parents will think that they are lazy. But they're not lazy. They just are working really hard over those flexible feet. Então, ainda nas crianças típicas, a gente acaba que é visto só com uma idade mais avançada, para algumas crianças, como até foi no meu caso também, que o pé tem uma pronação excessiva, e muitas vezes acham que a criança não quer fazer, é preguiçosa, mas não, é porque elas trabalham muito mais para poder fazer alguns movimentos do que pessoas que não têm o pé pronado. Então, mãe e pai que estão vendo isso, não é porque eu não gosto de correr, a culpa não é minha, é do meu pé. So another warning sign, by the time we get to between 2 and 5 years old, sometimes children have night pain in their legs. Yes. That wakes them up at night, and they call it growing pain. But sometimes it's not growing pain. Sometimes it's overuse to their muscles because they have excessive pronation. This is good. My kid is having that right now. Not a lot, but sometimes. You have to show me her feet. I will, because I think she has some kind of pronation. I do think. Então, ela tá falando que muitas crianças que têm aquela dor à noite, sabe, de crescimento, que a gente chama, é dor de crescimento, é normal, mas algumas crianças não é por dor de crescimento, é porque elas têm essa pronação excessiva e ela trabalha demais essa musculatura e acaba que essa musculatura fica muito cansada. Então acontece isso com essas crianças, então não é dor de crescimento. Eu tava até brincando que eu acho que a Catarina tá com o pé um pouco pronado e a gente vai ter que ver isso também.
So, but And, for... and one more, the last thing that I wanted to talk about in how it affects development is not only postural control, balance, and those advanced gross motor skills, but it also affects how we learn to walk. Our walking pattern is affected by excessive pronation. Então, ela também quer falar sobre o padrão de marcha com a pronação excessiva. So, what's happened with the walking pattern? So, typically, we should see a baby go from a foot flat when they first start walking till after about 6 months, they start hitting with their heel first. Okay. So then heel comes down. Ok. About... 1 second. Criança... Então, os bebês começam a ter a marcha com aquele pé chato, né? Batendo assim, que nem soldado marchando. Aí, depois de uns 6 meses, que elas começam a fazer começar a fazer esse movimento pé, que é calcanho, meio do pé, point of the foot. Ponta do pé. And they don't really have the toe part yet. That comes later. Okay. At the beginning is heel, foot comes down. Okay. Heel, foot comes down. That's Então, the first 6 months. Eu falei besteira. Então, no começo dos 6 primeiros meses depois da marcha, é só calcanhar e o pé para baixo. Calcanhar e o pé para baixo. And then also the hands are up high. And then they come down also in the first couple of months. So they're not here like this. They come down. Então, as mãos também they're... estão para o alto e eles vão andando assim para o alto para conseguir equilíbrio. E depois que a mão, depois de uns 2, 3 meses, que esse braço abaixa. And so then over the next year, after they first start walking, so the first 6 months we see heel strike. Then the next year they get stronger. And then we begin to see the toe part. So after about 2 years of walking, we see heel toe. Okay. So first 6 months, like a soldier. After 6 months, heel foot. They stay like that until the age of 2 years. About a year. Yeah. Between a year and 2 years of walking, we begin to see that beginning to roll over the toes. Ok, então vamos lá. Os primeiros 6 meses é que nem soldado na marcha. Depois dos primeiros 6 meses, eles ficam andando com calcanhar, pé, durante mais ou menos 1 ano de marcha. Aí depois que eles começam a fazer calcanhar, pé, frente do pé. So, like the age for typical kids for 2 years old. They start to do that's like 3 years. It's 2 years of walking, so that's about age 3. Ok. São 2 anos de marcha. Aí, mais ou menos na idade de 3 anos, eles começam a fazer esse movimento completo, que aí, quando foi no começo que ela falou, que começa a fazer esse arco plantar. And that development of walking pattern is really important because when we get to the heel, that's what creates the arch. I mean, when we go over the toe, that's where we begin to create the arch. So if we stay here at the first part of walking and we don't move to toes, we don't create an arch. Entendi. Então, o que ela está falando é que se a criança não muda, né, na idade de 3 anos para esse movimento mais completo da marcha, que é calcanhar, meio do pé, frente do pé, ela não vai criar esse arco plantar. And so if we stand up and we put our feet like this, we can feel, and we take some steps, we can feel how we just kind of walk like that and we stop using a heel toe pattern because of that position changes the way that we can stand and walk. Então ela propôs um desafio, quem puder, fique em pé, prona bastante o pé, faz uma pronação excessiva e começa a andar. E vê se você consegue fazer o movimento completo da marcha. Então, vocês vão ver realmente o que é a pronação excessiva e como ele dificulta essa marcha. I told them to do that. Yes. And so it causes a lot of problems. So we want to fix it. Well, not fix it, but we want to help it to not stay like this. We want to help those little feet be able to move back and forth as they walk, to have some pronation and then have some supination.
Então, eles querem o objetivo do ortesista e o objetivo da SureStep é de ajudar esses pequenos paizinhos a fazer a pronação e fazer a supinação e fazer os movimentos certos da marcha. And so we're ready for the next one. So I want to talk just a bit about, because we talk a lot of typical kids. Yeah. And atypical kids with some kind of delays or Down syndrome, or Yeah. they always will have some kind of pronation. Almost always, children who have low muscle tone and hypermobility will have excessive pronation. Ok. Então eu perguntei para ela, desculpa, gente, porque eu queria saber se todas as crianças, a gente estava falando de crianças típicas, então eu perguntei sobre crianças atípicas, se todas as crianças atípicas vão ter uma pronação excessiva. Aí eu falei, síndrome de Down, né? Aí ela falou sim, que todas as crianças com hipermobilidade vão ter uma pronação excessiva. So hypermobility is the key to know if they will have some kind of and W sitting, it's some kind of hypermobility. Yes. W sitting is another good red flag. It's a red flag, a warning sign that they're not getting good postural control because their pelvis and hips isn't stable enough. Então, aí veio a lembrança do sentar em W. Então, isso até para criança típica. Quem senta em W vai ter a hipermobilidade, igual a síndrome de Down também tem hipermobilidade. Então, é outra bandeira vermelha, porque ele está sem controle postural de tronco. So I want to know how this the pronation can cause some kind of problems on the bones development. Eu estou perguntando como a pronação pode afetar o desenvolvimento dos ossos. Our bones are really immature when we're born, and they're made out of cartilaginous. They're cartilage, not solid bone. And in the foot, they don't change to solid bone until age 7. Okay, one second. Os ossos, quando os ossos do pé, eles são cartilagens quando eles são de crianças pequenas. E eles só se transformam em ossos de verdade, rígidos, né? Quando tem 7 anos de idade. And so, because they're softer, they're more easily deformed if all of our body weight is pushing on them. Então, como eles são muito mais moles, eles se deformam muito mais facilmente porque todo o peso está em cima dele. So we have our heel bone, and then our ankle bone sits on it, and it's supposed to have a nice shelf for our ankle bone to sit on. But if all of our weight stays on that soft bone, then that shelf begins to grow down. Instead of being a nice, see if you can see it, instead of being a nice surface, it's tilted surface. And so now we have an unstable ankle. Ok. For the rest of our life. Então, vamos lá, eu vou fazer igual. A gente tem o osso do calcanhar e o osso, né, ali da tíbia ali no nosso tornozelo. Então ele tem que estar certinho um em cima do outro. Se eu tenho o pé pronado, o que acontece? Eu tô com o osso, mas esse osso é mole, porque ele ainda é uma cartilagem, porque aqui tem uma shelf, que é uma casca mole, né? Ele vai cair para baixo. Então eu vou estar com esse osso, em vez de estar retinho assim, como ele tá mole e meu pé tá pronado, ele vai virar porque o peso tá indo para esse lado, entendeu? And so we can have a lot of arthritis as adults, or a lot of ankle sprains. A gente pode ter muita artrite quando adultos, ou torcer muito tornozelo, como eu. Me too. You too, but you're W-sitting problem. Yes, I was. And then we can also have knee pain and back pain from this bad alignment at our feet.
E a gente pode ter problemas no joelho e problemas nas costas por um mau alinhamento do pé. Porque o pé é a base de tudo. Então, né? So the feet is the base of support of everything. Yes. We need good feet to stand on. I like the way you talk about the house, the feet and the house is the support and the beams and they can collapse. And can I tell them that? Yes. So, ela falou, a gente estava junto o ano passado e ela falou assim que o pé é a base, né? A base da casa. Então, assim, se essa base que está sustentando esse corpo inteiro, que é o pé, ele está errado, está mal posicionado, essa casa inteira ela vai estar desalinhada também. Então, o tratar o pé é uma das coisas mais importantes que tem para toda a fisioterapia. So I think the feet is one of the most important things for physiotherapists because it's the base. And sometimes physical therapists or doctors or parents will just want to wait and see if the child can get stronger on their own. But it's very difficult to turn the muscles on in their legs and in their trunk if they don't have good alignment. Então, ela está falando que muitos pais, principalmente pediatras, querem ver se a criança vai se desenvolver sozinha e vai resolver o corpo dela sozinha. Mas se você não tem um bom alinhamento do corpo, é muito difícil você conseguir ativar aquela musculatura correta para aquele movimento correto. So we want to control excessive pronation, but we don't want to prevent typical movement at the foot because it's really important for balance. Yes. If we think about walking on uneven ground, or even standing on one foot, we feel our foot moving and changing positions. Yeah. Então, ela tá falando que a gente quer controlar a pronação, né? Organizar essa pronação, mas a gente não quer fazer um controle excessivo desses movimentos do pé. Porque o pé precisa se mover, ele precisa da pronação, da supinação para marcha. Se você fica, ela falando agora que mesmo se você ficar parado em pé, sem se mexer, você vai ver que seu pé vai estar fazendo movimentos para esse equilíbrio. So a lot of orthotists like myself want to control the pronation by stopping the foot from moving. So by holding it in neutral and not letting it go, but not letting it go the way it should, by locking the foot up. Então, muitos ortesistas, igual ela era antes, queriam controlar esse excesso de pronação, bloqueando a pronação. Então, fazendo realmente com órteses rígidas, bloqueando essa pronação e não deixando o pé se movimentar. But at SureStep, we understand the importance of continuing to develop our postural control, our balance, and our walking pattern. And for all of that, we need movement at the foot. So we had to come up with something different. Na SureStep, eles acreditam que o desenvolvimento motor, o equilíbrio, todos os movimentos do corpo são importantes, inclusive os movimentos do pé. Então, eles criaram uma coisa diferente. What is the difference between SureStep and other orthoses? So, other types of bracing are using force systems to mobilize the foot. And we usually call it a 3-point pressure system. Okay. So, no, please. Os outros órteses, as órteses normais, né, que a gente vê por aí, elas são órteses rígidas que querem controlar essa pronação. E elas trabalham com 3 pontos de força. So, 3-point of force. A 3-point pressure system like this. And so if we think about the foot being in the middle of my fingers, it's holding them straight. And they do that by using more rigid plastic, adding pads to try to stop that movement. So the 3-point is heel, middle foot, and front foot. Yes, the side of the pinky, the arch, and the back of the calcaneus. Ok. Essas órteses rígidas, elas tentam controlar a pronação com 3 pontos de força, né, de pressão, que é o calcanhar, né, rígido no calcanhar para organizar esse calcanhar,
fazer o arco plantar, então no meio do arco, fazendo aquele arco, e no dedinho mindinho, não deixando o pé ir para fora. Or if they use foot inserts, foot orthotics, shoe inserts that go inside the shoe, then the 3-point pressure is coming from the ground and through the top of the foot. The shoe works as the bottom. Hold on one second. Então, usar as palmilhas, eles estão usando só o ponto do meio do pé, né? Eles estão fazendo essa força no meio do pé. But SureStep, instead of that, we want that movement, so we create circumferential compression and hug that foot to let it move. Então, a diferença da SureStep é essa. Em vez deles usarem a força contra esses movimentos e impedir o movimento do pé, eles abraçam um produto que abraça esse pé. Então, ele faz uma compressão nesse pé que põe esses ossinhos no lugar e permitem esse movimento. And the compression will put the bones on the correct place. Yes, it will give it better alignment while still allowing a little bit of movement that we need. So it stops the excessive movement, puts it back here, but still lets them shift for what they need for balance. Ok. Então, ele vai impedir o movimento excessivo, ele vai comprimir esse pé, então vai impedir esse movimento, esse movimento excessivo, né, de pronação, mas vai dar a oportunidade desse pé se movimentar em menos graus, para poder ter esse movimento necessário do pé para a marcha e para o equilíbrio. And one of the really great benefits of this compression is that it gives better sensory input to the foot. So the brain knows where the foot is, which helps with balance. Então, um outro benefício muito grande da compressão no pé é que essa compressão, o que ela faz? Ela dá mais input sensorial a esse pé. Então, acaba que o cérebro sabe onde é que está esse pé. So movement is important for the sensory to get the coordinated movement that we need. So it's a really nice loop of sensory motor. Então, é um loop de input sensorial, o cérebro entende e volta para o movimento. Então, é um loop, né, de input sensorial, cérebro, movimento. Input, cérebro, movimento. If you've ever tried to walk on your foot when it was asleep, then you can understand how not knowing where your foot is can make walking difficult. Have you ever done that? What? You know when your foot goes to sleep? Okay, yes. Like it's idiom, yeah. Uh-huh. You try to walk on it and it's numb. Yeah. You have trouble like extending your knee and your hip and putting weight on it. Yeah. So sensory is important. Então, ela tá falando assim, se você já tentou andar com o seu pé com cãibra. Então, se ele tá com aquela não é com cãibra, é formigando. Com o pé formigando. Então, você não tem aquela sensação do pé, você não sabe onde ele tá. Então, você precisa, e aí você consegue enxergar como você precisa desse input sensorial para até você se alinhar. Porque você não sabe onde está seu pé, como é que você vai andar, como é que você vai se alinhar. In Brazil, it's cãibra, it's formigando, like we have ants on the feet. Yes. That's that. Pins and needles. Yeah. So we're helping manage excessive pronation, and so everything that is affected negatively now is helped to develop more typically, even in our patients who have atypical issues, who have Down syndrome, who have other diagnoses. Todas essas organizações de compressão, eles ajudam todas essas crianças, inclusive as crianças que são não típicas, como Down syndrome. I have one question. What is the difference between the SMO and the FO, and when what I need to know to choose between them in SureStep, like for a Down syndrome, how we choose? Pronation is something that happens in all three parts of the foot, the heel, the middle of the foot, and the forefoot.
And it happens in the motion, all three planes of motion, the sagittal plane, coronal plane, and transverse plane. Ok. A pronação, ela acontece nos três partes do pé, que a gente falou, né? Calcanhar, meio do pé e frente do pé. E nos três planos. Frontal, sagital e eu esqueci o outro plano. Frontal, sagital. Okay. And so our SureStep SMO is addressing all three parts of the foot and all three planes of motion. And we recommend using that one for any child who is under the age of 7 because that foot is not developed and we want to protect it. And they also have a lot of development to do up until age 7 for walking. But just the SMO, no FOs until We don't want 7? to use if they can't come out of this, we don't want to use the FOs until they have their own dynamic stability. They can lift up out of that pronation. This is for what kind of kids? Typical kids or atypical kids, we recommend the SureStep SMO until they begin to show their ability to not stay in that pronated position. And after that, you go to FOs? Yeah, I wear FOs in my shoes because when I walk, I can change positions. No, on my feet. AFOs. Oh, AFOs. Okay. Yeah. That's why I was not. I thought you meant foot orthotics. No, AFOs. Okay, an AFO is only if we need more sagittal plane stability, so more extension at our knee and our hip. So the difference between when I should ask for an SMO or an FO is if we need more stability for the knee. The knee and the hip. Yes. The knee, there is no need for, and the ankle? No. No, our SureStep SMO can give you enough support for the ankle. Ah, ok. Yeah, Então eu perguntei para ela, a gente teve até meu inglês deu um errinho aí. Bom, eu perguntei para ela como que a gente sabe qual é a melhor órtese, quando usa a AFO, a AFO ou a SMO. E ela, porque é uma dúvida que muitos pais têm, que eu também tenho muitas vezes, que a SureStep, a SMO da SureStep, ela vai organizar bem o pé e o tornozelo. Então, se você precisa de suporte para o joelho e para o quadril, aí você vai para uma AFO. Mas só para o joelho e quadril. Se for tornozelo, a SMO da SureStep já consegue cuidar bem. Okay. I think I'll have to come back again and talk to you about why an SMO is really good to use to help a child develop better postural control and floor time, moving around on the floor mobility. Yes, this will be good. We can do another session with me. We can book already. Então, ela está falando que ela gostaria de marcar uma outra live para ela falar por que a SMO é importante também quando a criança está em movimentos de solo ainda. So, crawling, right? Yeah, so crawling, pulling to stand, and how an AFO can get in the way of that. Ah, tá. E quando a criança está começando nesses movimentos de puxando para ficar em pé, engatinhando, como a SMO é muito melhor do que a AFO, porque a AFO ela vai bloquear esses movimentos da criança. Perfect. So, my dear friend, I think we addressed most of the questions for tonight. We have like 3 minutes to say goodbye. Yes. So we can book again for another live session, and I promise. Okay. And I need to study a little bit more. I was not thinking today on English. My kid has exam. Okay. Yes. Então eu tô agradecendo a ela. So yes. My French is the same way.
It's hard. Some days it's hard to find the words. Yeah, eu tô falando que hoje meu inglês estava mais difícil de achar as palavras, estava pedindo desculpas a ela. I stay all day long with my kid. She took 4 injections today. Okay. She has fever. She's crazy. Oh, Yeah. So I I'm hope it gets telling. better. Yes, it's normal injections for a 4 years old. Okay. So thank you very much. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. And we are going to have a lecture or I have actually an hour and a half already done for you, but we're waiting, and we can talk about that. I'm waiting to put a couple slides in there. I love spoilers. I have a wonderful developmental lecture for you. Perfect. Great. I like It's it. three parts, 30 minutes each. Uhul! Então, eu perguntei se tem curso, então já está um curso sendo feito para gente aqui para o Brasil de desenvolvimento biomecânico da marcha, e já tem 3 partes feitas. Uhul, viu? Spoiler, gente, spoiler. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.